Bom dia, sétimo ano! Tudo bom com vocês? Acabei de sair do interior de um vulcão. Gente do céu, mas é muita tecnologia essas aulas de ciências, não é mesmo? Eu ia falar biologia. Não, ainda não. Ciências. Nossa, eu tô ficando muito bom nisso. E aí, o que vocês me contam? Tudo certo com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Tudo na boa? Suave na nave? Susto no mousse? Então, qual que é o assunto? Como apareceu aí na tela de vocês, obviamente o assunto vai ser vulcões. Estávamos falando na aula passada aí sobre placas tectônicas, né? Estamos falando aí sobre choque de placas, né? Estamos falando também sobre camadas da camadas da camadas internas da Terra, né? Nós estávamos falando aí sobre núcleo, manto, crosta terrestre, né? E revisando isso revisando esse assunto aí que vocês aprenderam aí de forma bem forte no sexto ano, né? Para isso, então, já que a gente falou muito rápido sobre esse assunto, né? Vamos revisar, vou colocar um esqueminha muito bom para vocês, só para revisar algumas coisas em relação a núcleo, manto e crosta terrestre, para depois a gente relembrar alguns assuntos e também aprofundar algumas coisas sobre vulcões. Então, aí está um uma maravilhosa planeta, um maravilhoso planeta Terra cortado, né? Para quê? Para a gente ver. Ih, não, tá aparecendo o mouse, agora tá. Para a gente ver as camadas, né, do nosso querido planeta. O planeta Terra ele é formado de núcleo interno, núcleo externo, manto e crosta. Do que são feitos do que são feitas essas camadas? As camadas são feitas de, primeiro, núcleo interno ele é formado por metais, ferro e níquel em sua forma sólida. Isso acontece porque a gravidade, né, a pressão é tão forte lá que isso faz com que as moléculas, né, de ferro e níquel fiquem tão juntinhas que elas voltam a ser estado sólido, mesmo que seja uma região aí com uh, com uma temperatura muito alta, né? Muito parecida aí, inclusive, com a temperatura da superfície do Sol. Pois é, pois é. Núcleo externo, ele já é líquido, tá? Ele é formado, então, por magma. O magma é nada mais, nada menos do que rochas em seu estado líquido. Por que rochas em estado líquido? Por causa das altas temperaturas, certo? Que fazem com que elas entrem, né, passem do ponto de fusão, então se transformam em estado líquido, fiquem em estado líquido. E o manto, manto externo não, né? E o manto, que é formado também por magma, e esse magma ele tem um movimento, tá bom? Ele tem um movimento de convecção. Vamos lembrar o que é convecção também no outro esqueminha que eu vou colocar aí. E a crosta terrestre, que é formada então por rochas e também pelo solo, muito próximo aqui da superfície, é uma região muito fininha, quase a casca do ovo, na qual nós vivemos, não é mesmo? O ser humano nunca conseguiu aí chegar ao manto, fazer um buraco tão fundo que chegasse ao manto. Isso não aconteceu, provavelmente não vai acontecer, porque vai chegar num ponto que a pressão, né, da gravidade vai inutilizar os equipamentos necessários para fazer todo esse buraco, né, gigantesco. Então não, nós nunca passamos da crosta terrestre, nunca chegamos ao manto, tá bom? Como que a gente pode ter uma noção de como é o manto? Por meio de extravasamento de material causado por isso aqui, né? Pelos gloriosos vulcões. A gente vai falar um pouco sobre eles também hoje. É o principal assunto aí da aulite de hoje. E então, queridos e queridas, o que acontece, né? Vamos lembrar do movimento de convecção dos líquidos e também dos gases, como a gente viu aí no comecinho, na verdade, no bimestre passado, não no comecinho do ano, mas no bimestre passado, que é o seguinte. Vamos lembrar que o núcleo, né, é a região mais quente do planeta Terra. Núcleo interno, principalmente, mas núcleo externo também. E o manto ele é formado por magma, ou seja, rocha líquida. E
o que acontece, né? Ela vai transitar por duas regiões. Regiões aí próximas à, à crosta terrestre, que é mais fria, e região próxima ao núcleo, que é mais quente. Ou seja, esse magma, né? Conforme ele vai descendo, 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 ele atinge regiões muito quentes, né? E ele esquenta. Quando ele esquenta, a sua densidade diminui. As moléculas que formam essa lava, elas ficam mais distantes entre elas, né? Elas ficam mais soltinhas, mais agitadonas, né? Então a gente vai ter menos moléculas em um mesmo espaço. Significa que esse material ele fica menos denso. O material menos denso, exemplo, isopor em cima da água. Você pode pegar 1 tonelada de isopor e jogar na água que ele vai boiar. Não adianta. Agora você pode pegar 1 miligrama de chumbo e jogar na água, ele vai afundar. Isso acontece porque cada material tem a sua densidade. E essa densidade pode mudar de acordo com a temperatura desse material. Esse material sendo lava, tô agitado, hein? Ó, foca aqui, tô agitadão. Esse material sendo a lava, o que vai acontecer? Essa lava, quando ela está próxima ao núcleo, ela vai aumentar, ou melhor, vai aumentar a sua temperatura, obviamente, e vai diminuir a sua densidade, vai ficar menos denso. Quando esse material ficar menos denso, como se fosse isopor na água, tá ligado? Lembra? Ele vai subir. Ele vai subir em uma temperatura elevada, só que ele está indo a uma região mais fria, próxima da crosta, que está longe do núcleo. É uma região mais fria. Se é uma região mais fria, ele vai resfriar aqui em cima, né? Quando ele resfria, ele fica, obviamente, mais frio, fica mais denso, as moléculas ficam mais juntinhas, então ele desce. Aí ele desce, chega perto do núcleo, aquece, diminui sua densidade, sobe. Subiu, esfriou, aumenta a densidade, desceu. Esquentou, subiu, esfriou, desceu, esquentou, subiu, esfriou, desceu, esquentou, subiu, esfriou, desceu, esquentou, subiu, subiu, esfriou. Entendeu? Então, com isso, o que vai acontecer? O manto ele vai realizar por conta de mudanças de temperatura, né? Dependendo da região que ele esteja, que ele está, ele vai fazer esse movimento aqui circular. Olha que da hora, que não é o circular. Qual que é o circular? Que tá passando agora em Catandu? Não lembro. Tô lembrando de Santa Luzia, mas Santa Luzia é Rio Preto. Não lembro. Enfim, vai fazer desse movimento aqui muito doido. E vamos pensar assim, né? Vamos pensar em pranchas, né? Ou boinhas, ou algo do tipo, em uma banheira de hidromassagem, sabe? Aquela banheira que sai aqueles jatinhos assim, zzz, e aí a água fica mexendo. Então, o que vai acontecer? Essas pranchas em cima da banheira de hidromassagem, elas vão ficar flutuando e vão ficar né, mexendo umas nas outras. De repente, opa, bati nessa, opa, bati naquela. Então, ela vai ficar boiando assim, ó, quer ver, ó, vai ficar boiando assim, né? Aí, de repente, ela tá de boa aqui boiando, aí ela, pá, bate em uma. Acontece um terremoto, né? Aí ela vem pra cá, não sei o que, tá vindo aqui por causa do movimento do manto e pá, bate na outra, né? Então, o que acontece? As placas tectônicas, que são rachaduras ou pedaços de um quebra-cabeça que formam efetivamente a crosta terrestre, né, elas vão se movimentar por causa desse movimento do manto, tá? Esse movimento embaixo das crostas terrestres, esse movimento do manto embaixo das placas tectônicas vão fazer com que elas se mexam. E com isso, parte desse manto pode o quê? Né? Parte desse magma que está no manto pode extravasar, pode chegar até a superfície por conta de uma abertura ou por conta de um impacto, né? Um choque entre placas tectônicas. E para eu melhor explicar, para eu explicar melhor esse assunto, dá uma olhada nesse esquema aqui que está ao lado. Nós temos as placas tectônicas que formam o nosso querido planeta, né? Deixa eu ver como fica melhor. Acho que assim fica melhor. Basicamente, vamos pensar num ovo cozido, né? Vamos pensar num ovo. E tem a casca do ovo. E o ovo, né, a casca desse ovo, ele está todo rachado, ó.
A casca desse ovo, como se fosse a crosta terrestre do planeta Terra, estaria toda rachada, de tal forma que essa casca, que seria a crosta, seria formada por pequenas placas. Pequenas não, né? Placas gigantes, né? E essas placas, então, elas ficam se movimentando por causa do movimento do magma que fica lá embaixo. Ou seja, elas batem entre elas, ou elas se distanciam entre elas, e com isso, com esses choques de placas e com esses afastamentos de placas, parte desse manto aqui, ó, parte desse manto aqui acaba indo para fora, acaba sendo perdido para fora, e é quando acontecem as famosas erupções vulcânicas, erupções vulcânicas, tá bom? E onde que essas erupções acontecem? Peraí, deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo onde está marcadinho aqui em vermelho? Então, tô vendo se o microfone está funcionando, se o áudio está saindo daqui mesmo. Então, essa linha que está marcada em vermelho é a região do planeta Terra, no qual acontecem muitas erupções vulcânicas. É onde mais acontecem essas erupções, tá? Que a gente chama de Círculo de Fogo do Pacífico. Por quê? Esse daqui é o Oceano Pacífico, tá? Então aqui nós temos América do Sul, Chile, Peru, Bolívia, tá. Nós temos a costa do Pacífico dos Estados Unidos, nós temos o Canadá, aqui embaixo nós temos o México, né? Aqui nós temos essa região aqui de Vladivostok, da Rússia. Como que eu sei? Jogando War, tá? Não sei se vocês já jogaram. Aqui nós temos o Japão, né? Que tá bem ferrado aqui, né? A linha passa bem em cima do Japão. Região da Indonésia e aqui Nova Zelândia, tá? Por que essa região é chamada de Círculo de Fogo? Porque tem tanto vulcão aqui, que é batata, né? Sempre algum vulcão aí entrar em erupção uma hora ou outra. Porque é aqui que acontece a maior quantidade aqui e maior violência, né, de choques de placas. Nessa regiãozinha aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, tem um extravasamento de lava no assoalho oceânico. Tá lá no fundo do oceano, fazendo com que essas placas aumentem de tamanho e sejam forçadas para fora dessa fissura aqui. Elas são afastadas assim para fora, né? E aí elas são formadas, vão crescendo, só que aí, conforme elas vão crescendo, elas vão empurrando as outras placas que estão aqui, nos quais esses continentes, né? Que, por exemplo, a Eurásia, que seria a Europa e a Ásia, e também as Américas estão. E aí vai acontecer o quê? Vai acontecer como se fosse uma pressão aqui, ó, nessa região, né? Fazendo com que as placas que estão sendo formadas, ou as placas mais densas, fiquem embaixo de outras, assim como eu estou fazendo com as minhas mãos aqui. Elas ficam embaixo, então uma sobe, a outra desce, né? E nesse processo há a formação de montanhas, de cordilheiras e também do quê? De vulcões. Então essa região aqui, ó, em vermelhinho, é a região na qual há uma maior incidência de choques de placas tectônicas, ou seja, mais tsunamis, mais terremotos e mais vulcões nessa linha. Ah, professor, tem vulcão no Chile? Tem, principalmente terremotos, né? Tem vulcão no Japão? Tem. Na Nova Zelândia? Tem. É muito comum, né, a gente falar que esses vulcões, a maior parte deles, estão adormecidos. Ou seja, alguns deles, de vez em quando, eles simplesmente acordam e destroem, né, uma, uma área, né, muito grande. Isso pode acontecer. Bom, galera, como eu disse, né, o assunto aí, o foco da aula de hoje vai ser os vulcões causados aí pelos tectonismos, que são os movimentos, né, das placas tectônicas nessas regiõezinhas aqui, principalmente, né, nessas regiões na qual há o choque de placas tectônicas. E como que surgiam os vulcões, como eu disse a vocês, né? Fissuras podem ser formadas aqui nas divisas ou nas fronteiras ou nas bordas dessas placas tectônicas, fazendo com que a lava ou o magma, né, quando subterrâneo é magma, né, o magma em altas temperaturas e alta pressão acabe sendo extravasado aí para a superfície, levando consigo, além do próprio magma, enquanto na superfície a gente chama de lava, né, muitos gases, tá?
e também fumaça, partículas, né, e altas temperaturas. Aumenta a temperatura da superfície, obviamente, né? E as principais regiões aí do vulcão. Vamos falar rapidinho sobre isso, tá? Não vou me ater muito a esse assunto ou a essas características dos vulcões. Espera aí que... Aqui, tá aqui. Aí. Basicamente, tá? Um vulcão ele é formado por uma cratera. Ou melhor, vamos começar pela base, né? Vamos começar por baixo. Melhor. Primeiro, nós temos a região na qual há um acúmulo, né, de lava que a gente chama de câmara magmática, como está escrito aqui, ó, como está apontado aqui, câmara magmática. Então aqui há um acúmulo, né, de lava, de magma, perdão, porque a lava vai estar na superfície, né? Tem um acúmulo de magma de tal forma que esse magma ele vai aumentando sua pressão, né? Quanto mais se concentra magma em um espaço muito pequeno, vai pressionando, pressionando, pressionando até que a rocha cede. E essa câmara magmática então faz com que essa lava atinja a superfície da crosta terrestre, né, com muita pressão, formando como se fosse uma chaminé, um caminho para cima, tá? Por quê? Justamente essa câmara não aguenta a pressão. Tem muito magma em um pequeno espaço, né? E com isso, né, com essa pressão, né, há a formação de uma chaminé envolvida aí por um cone feito de rocha, tá? Por conta das altas pressões aí, há a formação de um cone com uma chaminé no meio, né? A chaminé é a região na qual a lava, o magma sai. E às vezes ele sai com tanta violência, né, que pedras ou pedaços de rocha da própria região acabam sendo jogadas para fora. A gente chama essas pedrinhas aqui, que não é muito certo falar pedras, tá? A gente pode chamar isso daqui de piroclastos, tá bom? São pedaços de rochas incandescentes que acabam sendo arremessadas, né, quando um vulcão entra em erupção de forma explosiva. Com isso também há a formação de uma fumaça que pode inclusive tampar parte da luz do sol e resfriar o ambiente por alguns dias ou algumas semanas. Isso acontece também, né? Vou comentar sobre isso mais para frente. E com isso também há extravasamento de lava que, quando se resfria, há a formação de um solo, inclusive fértil, tá? A formação de rochas e muitas vezes um solo bem fértil. Beleza, galera. Então vamos falar sobre os tipos de vulcões e, né, como que a gente vai se basear. A gente vai se basear, né? A gente vai comentar sobre os tipos de vulcões de acordo com a sua forma, de acordo com o seu formato. Nós temos o tipo escudo, né, que é um vulcão amplo, plano, com lava fluida que escorre lentamente e compõe uma montanha muito larga, com o formato de um escudo. Vocês percebem então que o extravasamento do magma ele acontece de forma tão lenta, né, tão lenta, que uma montanha bem com um sorgimento assim bem suave, né, é formado. Então, gente, esse fluxo de lava ele acontece de forma bem lenta, bem gradual, né? E ela é formada, ou ela acontece por muitos e muitos anos, às vezes, né? Muito tempo. Isso acontece por muito tempo, durante muito tempo. Então, o que acontece? A lava ela acaba sendo formada e aí ela seca, ou melhor dizendo, ela resfria, formando uma camada de rochas. Uma nova erupção bem lenta faz com que mais lava seja derramada e cubra, né, essa camada de rocha que acabou de ser formada. Então forma mais uma camada de rocha, de lava resfriada, mais uma leva, né, de lava também é formada ou é produzida. Nossa, eu estou gaguejando demais. O que está acontecendo, meu Deus? Acho que agora eu consigo explicar. Um vulcão do tipo escudo, ele é mais ou menos assim, tá? Há uma liberação então de magma bem lentamente, tá? E por muito tempo, por meses, por anos, né? Conforme esse magma ele vai sendo liberado,
ele vai descendo essa montanha aqui, né, o que a gente chama de cone do vulcão, ele vai descendo e conforme ele vai descendo, ele vai esfriando. E isso acontece de forma constante e sem parar, de tal forma que essa atividade, né, não muito agressiva, não muito violenta, né, como por exemplo uma explosão, não acontece na forma de explosão, né? Essa atividade vulcânica lenta, né, e constante faz com que ilhas, por exemplo, são formadas, como por exemplo as ilhas do Havaí, né? Boa parte das ilhas que formam o arquipélago do Havaí foram formadas por conta de vulcões do tipo escudo, né? Que liberam sua lava aí de forma gradual e tranquila, suave, né? Sem muitos uh, sem muita violência, digamos assim. Já os vulcões do tipo cone de lava, eles surgem de que forma? A sua lava ela não é tão líquida assim como os vulcões do tipo escudo. A lava é um pouco mais viscosa, é um pouco mais densa, ou seja, o seu resfriamento ele é muito mais rápido. Consequência disso, essa lava ela é liberada de forma lenta também, só que como ela seca de forma muito rápida, né, o cone do vulcão formado pelo resfriamento da lava, ele é muito mais alto, ele é muito mais amplo. Não é formado de forma plana e contínua, como por exemplo uma ilha, né, como por exemplo o que acontece com as ilhas do Havaí, com o vulcão do tipo escudo. No caso desse vulcão aqui, um cone muito alto é formado, como por exemplo nesse esquema aqui, e também que a gente consegue ver nessa imagem que não está tão legal assim, mas essa montanhazinha aqui é um vulcão adormecido na região do Alasca, tá? Um estado dos Estados Unidos, né? Região muito fria. Então aqui em vez de formar, como eu disse, né, um escudo ou uma ilha ou uma região, uma montanha bem plana, né, aqui se forma uma montanha ou se não, podemos dizer um cone, né, do vulcão muito alto, muito íngreme. Muito bem. Então, vamos continuar. A gente vai falar agora o tipo de vulcão aí chamado cone de cinza. Como diz o nome, né, que acontece? A erupção desse vulcão faz com que partículas de cinza, né, acabem ficando depositadas em volta dele. Ou seja, o cone, né, desse vulcão inteiro aqui, ó, tá vendo que vocês conseguem ver nesse esqueminha onde está o meu mouse? Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, ó. Onde vocês conseguem ver aqui, né? Esse cone, né? Ele é originado de partículas ou cinzas que acabam subindo e acabam descendo, né? Ficando na borda dessa cratera, formando então esse cone feito de partículas, simples assim. Esse é o tipo de vulcão mais simples e o tipo de vulcão mais comum que existe aqui pelo menos no planeta Terra, né? Nós temos uma imagem de um vulcão desse no México, né? Aqui. Então, vocês percebem que praticamente toda essa região aqui, toda essa área em volta da cratera é formada por cinzas. Esse vulcão aqui surgiu em 1948 e parou de funcionar, ou pelo menos se extinguiu em 1952. E ele não vai voltar a entrar em erupção novamente. Tá vendo aqui, ó, tudo em volta? Tudo preto aqui, ó. São as cinzas também que foram depositadas nesse solo por esse vulcão, né? Como se fosse assim uma chaminé, né, da Revolução Industrial, só que versão natural. Então esse daqui é o mais de boa também, é tranquilo porque ele só entra em erupção uma vez e depois nunca mais. A gente chama esse tipo de vulcão de monogenético, como está escrito aqui, ó. Vulcão monogenético. Tá bom? Então, acabamos de ver aí o vulcão Cone de Cinza. Gente, ó, só para recapitular aí, né? Às vezes eu não falei, na verdade, recapitular não, falar pela primeira vez que nós estamos falando aí de um assunto que é encontrado na página 3, não apareceu aqui na filmagem, na página 300, tá?
página 300 e diante. E o vulcão do tipo cone de cinza é encontrado na página 301, tá bom? E agora nós vamos falar do vulcão composto, ou também chamado de extrato. Por que tem esse nome? Bom, os vulcões compostos têm esse nome porque ele tem mais de uma chaminé. Lembra que eu acabei de falar que a chaminé é a região do vulcão no qual a lava é expelida, é solta? Então, no caso dos vulcões compostos, existe mais de uma chaminé. Olha que loucura, cara! Olha só que loucura! Então dá para ver aqui nesse esquema. Deixa eu dar um zoom aqui. Isso. Agora, isso. Muito bem. Então, nós percebemos aqui nesse esquema que existe uma chaminé principal, mas existem algumas secundárias, umas ramificações dessa chaminé, fazendo com que esse vulcão cresça não só em sua altura, mas também em sua largura, em sua base. A sua base ela pode aumentar de largura conforme enquanto ele estiver em atividade, né, por causa dessas ramificações. Então há uma liberação, né, de magma nessa região, que na superfície nós chamamos de lava, e aqui, então, essa lava ela se solidifica, ela esfria, se solidifica, se transforma em rocha, e essa montanha, esse vulcão vai ficando cada vez mais largo. Conforme fica mais largo, isso dá também mais equilíbrio para ele aumentar o seu tamanho para cima, da mesma forma, formando essas paisagens maravilhosas que nós encontramos, por exemplo, aqui nesse vulcão do Equador, e também o tal do Monte Fuji, lá não sei se é Tóquio, né, mas lá no Japão, né? As grandes paisagens e essas montanhas com o pico nevado, né, como nós conseguimos ver aqui, geralmente são formados aí por vulcões compostos. Por isso que tem essa base aqui tão larga, tão imensa, né, tão robusta, tão magnífica, né? Tão gigantesca. Nossa, quantos adjetivos para a mesma coisa. Então, esses maravilhosos aí são os vulcões compostos, que tem chaminés na qual sai o magma, né? Essas chaminés elas são ramificadas, são várias chaminés. E o próximo aí é o vulcão do tipo caldeira. Que seria isso, né? Caldeira, tipo aquela da bruxa. Recentemente foi o Halloween, né? O que seria uma caldeira? É uma bacia, podemos dizer, né, bem grande, um caldeirão, né, que não é o caldeirão do Hulk, loucura, loucura, loucura. O que seria uma caldeira? Basicamente é um vulcão que parece uma obra pública, sabe aquelas que não dá certo, que eles usam material de má qualidade? Isso acontece, não estou dizendo que aqui acontece, estou falando que existem alguns lugares do mundo que pode acontecer isso, né? Pode acontecer. Então, a obra pública, né, na qual ela é feita de forma meio rápida, né, ou com um desvio de recursos, então a matéria usada, né, a matéria-prima usada, ela é de má qualidade, então você faz, por exemplo, uma ponte e ela cai, né, ou algo do tipo. Então imagina assim, né, é um vulcão que foi feito, né, então teve a liberação de lava aqui, deixa eu usar aqui esse esquema da própria apostila. Pronto, agora ficou bom. Houve uma liberação de lava, deixa eu usar meu mouse, né? Aí. Houve uma liberação de lava aqui na região, né? Essa lava ela se resfriou, se transformou então em matéria sólida, seria como se fosse rocha, só que essa rocha ela não era muito confiável, essa rocha ela não era muito resistente, de tal forma que, por meio de intemperismos, como por exemplo mudanças bruscas de temperatura, né, muita chuva, tempestades, ventos, esse cone aqui, que era bonitão, ele acabou implodindo, ele acabou se desfazendo, né? Ele acabou sendo desfeito e aí formou essa caldeirona enorme, esse buracão aqui, por conta de uma implosão aí, ou uma
destruição natural desse cone, desse vulcão, né? E aí temos aí um cone antigo e um cone novo muito maior, né? O magma ele fica lá embaixo, então ele fica saindo, ele fica borbulhando embaixo desse caldeirão aqui, né? Caldeirão, caldeirão. E aí essa região aqui, né? Essa panela fica cheia aí de lava muito quente, né? E parte dessas cinzas aí que foram formadas, ou parte dessa rocha não muito resistente que ainda sobrou, ainda fica em volta desta caldeira. Simples assim. Nós encontramos até um lago bem antigo do tipo caldeira, né, que era, na verdade, um lago que foi formado na caldeira de um vulcão antigo. Encontrado, peraí, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Encontrado nos Estados Unidos. É o lago, peraí, é o lago Cráter, né? É um lago que é formado, cráter já diz o nome, né? Ele é formado em uma cratera de um antigo vulcão, né? Nós temos um vulcão aqui do tipo caldeira, e aí isso tudo encheu de água com o passar dos milhões de anos, né? E na verdade esse lago ele é o buraco de um vulcão caldeira, tá bom? Eu acho que eu tô repetindo muitas coisas. É porque eu acho que eu não fui claro e eu começo a repetir para afirmar o que eu acabei de explicar. Foi mal aí, gente. Então acabamos de ver aí o vulcão do tipo caldeira. Temos também o, o vulcão do tipo fissura. Como diz o nome, não consigo dar zoom nesse negócio. Aqui, pronto. Como diz o nome, né? Um vulcão do tipo fissura é uma fissura no solo, né? Acontece uma... Opa, agora apareceu meu mouse. Agora sim. Acontece uma abertura no solo, né, de tal forma que uma fenda é feita, e essa fenda, que não é a fenda do biquíni do Bob Esponja, não é a mesma, né, essa fenda ela é cheia de lava, né? E essa lava ela escorre de tal forma que parece um rio, né? É um rio de lava que acaba escorrendo lentamente e resfriando lentamente também, fazendo com que as bordas desse rio de lava aumentem cada vez mais por conta da formação de rochas provenientes da lava resfriada, né? A lava, quando se resfria, se transforma em sólida, ela se transforma em rocha, né? Beleza, então. Simples assim. Esse é o tipo de vulcão do tipo fissura. Bom, nós percebemos aí que existem páginas e páginas e páginas sobre tipos de erupções vulcânicas, né? Cada uma tem um nome. O que eu resolvi fazer? Vamos discutir os tipos de erupções vulcânicas, elencando ou a- fazendo o link ou fazendo a ligação, né, com as consequências, principalmente para o ser humano, aí, dessas erupções vulcânicas. Quais são as consequências para quem mora perto de um vulcão, né, ou para determinada ilha, né, ou para determinadas características climáticas, né, de um continente, isso também pode acontecer, né? Se essas consequências elas são para sempre, se elas duram pouco tempo, se elas duram meses, semanas, dependendo do tipo de vulcão que nós estamos tratando, que nós estamos falando sobre. Tá bom? Então, as consequências das erupções vulcânicas nós vamos discutir na próxima aula Zoom. Beleza, galera? Eu sei que esse assunto é um pouco monótono. Confesso que monótono até mesmo para mim. Vocês perceberam isso, que eu não estava tão animado assim nessa aula. Mas não tem problema. Nós vamos conversar sobre isso e a gente vai se animar juntos aí nesse assunto quando a gente conversar ao vivo sobre isso, tá bom? E nesse esquema aí de consequências de erupções vulcânicas, nós vamos dar alguns exemplos, como por exemplo Vesúvio e Krakatoa. Olha só, são nomes de vulcões muito famosos, tá? Inclusive muito conhecidos aí na antiguidade e até hoje, né? E temos até
algumas evidências interessantes, como por exemplo, pessoas e animais que se transformaram em estátuas por conta da erupção do vulcão Vesúvio, no caso. Tá bom? Então, vou ficando por aqui. Se cuidem, a gente se vê numa próxima. Sétimo B a gente se vê daqui a pouco. Sétimo A a gente se vê na sexta-feira, tá bom? Fiquem em paz e falou, valeu!